Olá, meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Olha, a prova está continuando nesta nossa aula aqui do YouTube. O assunto de português que a gente aprendeu mais cedo na nossa videoconferência, na nossa live, ok? Então, o assunto que a gente aprendeu hoje foi sujeito e predicado e tipos de sujeito, né? Eu expliquei para vocês como diferenciar cada parte de uma frase, tudo bonitinho, tudo direitinho, e também como os sujeitos eles são classificados, os tipos. Mas aqui a prova vai fazer um apanhado geral, né? Já que o nosso tempo na live é um tempo muito curto, o que acontece? A prova explica mais uma vez e às vezes não pode estar explicando bem do jeito que eu gosto de explicar, por conta do horário, não é isso? Então, aqui eu trouxe para vocês a continuação, na verdade, como se fosse uma revisão do que a gente aprendeu mais cedo, só para fixar na nossa mente. Vamos com a pró? Ó, sujeito e predicado. O que é sujeito, o que é predicado? Numa frase ou uma oração, o que é uma oração, pró? É uma frase que contém verbo. Também existem frases que não têm verbo, a gente só chama de frase. E oração é quando tem verbo, nós chamamos assim, desta maneira. Uma frase ou uma oração pode ser dividida em duas partes, a gente pode separar. Quando a gente vai pronunciar algo, vai falar algo de um determinado ser, qualquer coisa, a gente pode determinar o sujeito e o predicado. Ó, o sujeito, vamos lembrar que a prof falou, o sujeito é a pessoa, animal ou objeto na qual nós estamos falando, ou seja, de quem nós estamos falando. Então, sempre quando nós formos buscar o sujeito, nós temos que fazer a pergunta para o verbo, para aquela ação. Quem está praticando aquela ação? Quem falou isso? Quem vai fazer algo? Então, quando a gente tem a resposta de quem é que está fazendo, a resposta que a gente faz da pergunta ao verbo, a gente tem como resposta o nosso sujeito. E o predicado é a segunda parte, é tudo aquilo que falamos a respeito do sujeito, qual é a ação que foi praticada, o que foi que aconteceu, o que foi que essa pessoa ou objeto fez. Então, tudo que sobra, depois que a gente tira o sujeito, tudo que sobra o restante da frase é o predicado. Vamos ver aqui de novo alguns exemplos. Observe uma coisa, eu vou falar algo. Mariana escorregou na calçada. Quem é o sujeito, pró? O sujeito é de quem nós estamos falando. Se a gente não souber quem nós estamos falando, a gente pergunta ao verbo. Quem foi que escorregou na calçada, que o verbo é escorregou? Vamos perguntar ao verbo. Quem escorregou, gente? Foi Mariana. Então, quem é o sujeito? Mariana. É de quem nós estamos falando. E o restante que sobra é o predicado. Escorregou na calçada é o predicado da nossa frase. Mariana escorregou na calçada. Quem é o sujeito? Mariana. O que aconteceu com Mariana? O que você está falando de Mariana? Que ela escorregou na calçada. É o predicado. Observe. Bilu roeu minha sandália. Vamos fazer a pergunta para o verbo roeu. O verbo é roeu. Quem foi que roeu? Bilu. Então, Bilu é o nosso sujeito, né? De quem nós estamos falando. E o predicado é roeu minha sandália, ou seja, o restante de toda a frase é o predicado. Você entendeu o que a Pro está explicando para você? Se você não entendeu, a gente vai para mais outros exemplos. Vamos continuar aqui, ó. Os meninos passaram aqui. De quem nós estamos falando? Dos meninos. Quem é o sujeito? Os meninos. Ou seja, quem foi que passou aqui? Os meninos. E o restante da frase? Passaram aqui. É o predicado. Tayla e Yasmin comeram bolo. Quem foi que comeram bolo, gente? Tayla e Yasmin. Então, nosso sujeito é Tayla e Yasmin. É pró. Não seria sujeitos na primeira e na segunda frase, não, pró? Sujeitos. Porque eu tô vendo ali que os meninos tá no plural, né, pró? Então, a gente tem que botar sujeitos. E aqui também, Tayla e Yasmin são duas pessoas, pró. Tá no plural também. A gente precisa colocar sujeitos? Não é necessário, não. Viu? A classificação é essa mesmo, sujeito. Sendo mulher, sendo homem, sendo plural ou sendo no singular, é sujeito e predicado, ok? Então, Tayla e Yasmin comeram bolo. Sujeito, Tayla e Yasmin. Predicado,
comeram o bolo, ou seja, o restante da frase. A gente tira de quem nós estamos falando, que é o sujeito, e quem sobra é o predicado. É muito fácil, muito simples, é só você saber associar. Benjamin quebrou o lápis. Quem quebrou? A gente sempre faz a pergunta para o verbo. O verbo é quebrou. Quem foi que quebrou? A resposta é o sujeito. Benjamin, gente. Foi Benjamin. Eu vi que foi Benjamin que quebrou o lápis. Então, aqui é o sujeito, é Benjamin, e o predicado é quebrou o lápis. Tá vendo como é fácil? Bem simples, né? Isso que a Pro está explicando para vocês? Exatamente, eu sei que você já aprendeu, mas continue praticando aí, viu? Em casa, continue falando frases e tentando identificar o sujeito, viu? Lendo no assunto do seu livro também direitinho, porque na hora de fazer a tarefa, vocês já estão aí aptos, estão craques. Vocês lembram que a Pro explicou para vocês isso? Eu acho que ainda tem gente que está confundindo, hein? Os tipos de sujeito, hein? Não pode. Então, vamos revisar? Vamos relembrar o que é? O sujeito de uma frase. Ele pode ser classificado em 4 tipos. Ou é um ou é outro, viu? Não pode ser dois tipos de sujeito ao mesmo tempo, não. Pode ser sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto ou sujeito indeterminado. Você sabe a diferença de cada um deles? Vamos ver aqui. Só para perguntar, você sabe dizer? Dê um exemplo de uma frase com sujeito simples. Aí vocês vão falar. Vamos lá. 4º ano. Sujeito simples é quando é formado por apenas uma palavra, né? Ou o artigo e a palavra. Por exemplo, os meninos. É uma palavra só. A gente tem só meninos aí e o artigo acompanhado. Vamos observar aqui o exemplo. Daniel instalou todos os jogos. Quem é que instalou todos os jogos? Daniel. De quem estamos falando, gente? Estamos falando de Daniel. Então, o sujeito é Daniel. Henrique jogará bola amanhã. Quem jogará bola? Henrique. Então, o nosso sujeito foi Henrique. Isaac admira os animais. Isso é verdade, Isaac? Então, aqui o sujeito é Isaac. E Lariane comprou um vestido. Quero ver, hein? Esse vestido, Lari. E Lariane é o nosso sujeito. Vocês observaram que em todas essas frases que a gente observou aqui, que a gente leu, o sujeito ele é formado por uma palavra apenas? Só tem uma palavra. Ou é Daniel, ou é Henrique, ou é Isaac, ou é Lariane. Só uma palavra. Às vezes pode vir acompanhado do artigo, que a gente sabe que o artigo é o, a, os, as, uma, uns e umas. Mas o sujeito mesmo é uma palavra só. Observe que quando ele é formado por apenas uma palavra, a gente chama ele de sujeito simples. É muito simples, é muito fácil. E ele será sujeito composto, já é o contrário. É sujeito composto quando ele é formado por 2 ou mais palavras. Pode ser mais de uma, viu? Pode ser mais de 2 também. Observe. Eric e o Elston estudaram muito. Quem foi que estudaram muito? O Eric e o Elston. Eu estou pronunciando 2 palavras. Eu estou falando de 2 pessoas. E só que o meu sujeito vai ser esse nome mesmo, vai ser Eric e Elston, é o sujeito desta frase. Observe que esse sujeito ele foi formado por 2 palavras, então por isso ele é um sujeito composto. Larissa e Mariane estavam no parque. Larissa, 1, Mari, 2, Anne, 3. Mariane tem 2 nomes, viu? Então, Larissa e Mariane estavam no parque. Esse sujeito é Larissa e Mariane, formado por 3 palavras. Então, ele é um sujeito composto. E o restante que vocês estão vendo aqui é o predicado, tá? A gente já sabe que o restante é predicado, mas vamos focar nos sujeitos. Ana e Bruna dançaram na festa. Foi mesmo Ana. Quem será qual foi essa Ana? Foi Ana Victória? Foi Ana Beatriz? Das duas, uma. Ou as duas. Ana e Bruna é o sujeito da nossa oração, da nossa frase. Então, é formado por 2 palavras. Por ser formado por 2 palavras, é um sujeito composto. Olhem lá, 4º ano. Quando a Pro perguntar o que é sujeito composto, sujeito composto é aquele sujeito formado por 2 ou mais palavras. Não é só 2 não, viu?
Podem ser 3, 4 e assim por diante. Mas ele é formado por 2 ou mais palavras. Dê um exemplo aí com a frase com o sujeito composto. Vamos lá. José e Pedro brincaram de gude. Exatamente. E quem é o sujeito desta frase? A frase José e Pedro são 2 palavras, por isso é um sujeito composto. Estudem. É dessa forma que eu quero que vocês me respondam quando eu perguntar. Além de perguntar o que é o sujeito composto, eu quero uma frase com exemplo do sujeito composto e quem são identificados. Beleza, quarto ano? Sujeito simples é formado por uma palavra só. Sujeito composto é 2 ou mais. Vamos passar para o sujeito oculto, viu? Para ficar na mente de vocês. O sujeito oculto, como a palavra oculto significa o quê? Escondido, né? Uma coisa que a gente não está vendo. Exatamente. O sujeito oculto ele vai ser quando não está escrito na frase ou não está sendo pronunciado, mas é possível a gente identificar pela terminação do verbo. A gente sabe de quem é que nós estamos falando, mas não estamos falando dessa pessoa. Por exemplo, encerraram a reunião. Eu não estou dizendo aqui quem foi o sujeito, né? Cadê o sujeito? Oxente, encerraram a reunião. O verbo é encerraram. Vamos fazer a pergunta para o verbo. Quem encerraram a reunião? Quem foi que encerrou? Não está dizendo aí, gente. Então, o sujeito oculto, quem poderia ser, Tem alguém escondido ali antes do verbo. Vamos ver quem é que faz sentido. Vamos tentar os pronomes do caso reto. Eu encerraram a reunião? Não. Tu encerraram a reunião? Não. Ele ou ela encerraram a reunião? Também não. Nós encerraram a reunião? Não. Vós encerraram a reunião? Nada disso. Eles ou elas encerraram a reunião. Então, pelo verbo, já sei quem é o meu sujeito oculto. Encontrei você. O sujeito oculto, que é para botar em S.O, abreviado, são eles ou elas, ok? Que não está escrito aí, mas está presente. Eu sei quem é, porque eu fui perguntando ao verbo e fui encaixando. Peguei meu celular. Quem peguei meu celular? O verbo não está dizendo aí, né? Quem é que está escondido, gente? Está até nesse pontinho aí, ó. Eu peguei meu celular. Achou o meu boné, ó. Ele, ou ela, ou você achou o meu boné. Amaste o meu irmão. Oxe, a gente usa esse amaste para quem, pessoal? No passado para o tu, não é? Muito bem, então o tu é o sujeito oculto desta frase. Comereis meu pastel, vós comereis meu pastel, né? Observe que aqui todas essas frases não tem sujeito, mas ele está presente, aí está escondidinho, a gente tem como saber de quem nós estamos falando, quem poderia falar, né? Ou até mesmo o nome de uma pessoa. Por exemplo, nessa terceira frase aqui, ó, Júlia achou meu boné, ou Henrique achou meu boné, Danilo achou meu boné, entre outras palavras que podem se encaixar para ser o nosso sujeito, mas nós sabemos que está aí. A gente sabe de quem nós podemos estar falando. É o sujeito oculto, está escondido. Quando chega aqui, ó, no sujeito indeterminado, gente, já é uma coisa muito estranha. Observe, o sujeito ele será indeterminado quando nós não sabemos ao certo de quem estamos falando. Gente, como é que a gente vai falar uma coisa de quem a gente não sabe? Exatamente, é possível. E a gente não consegue também especificar de quem é que nós estamos falando através do verbo, quem é essa pessoa através do verbo, porque aqui nem o verbo pode nos ajudar. Observe. Comeram minha pipoca. Quem comeram? Gente, eu não sei. Eu não sei de quem que eu tô falando. Eu só sei que eu tô falando de alguém, mas eu não sei quem é, Então, esse sujeito, ele é indeterminado. Ele pode ser qualquer um. Nós não estamos determinando quem é o sujeito, né? Alguém fechou a janela. Quem foi, gente, que fechou a janela? Não sei, Essa frase não tá me dizendo quem é o sujeito. Eu nem tenho como identificar, não tenho como encaixar nenhuma palavrinha ali, ó, para saber quem é. Beberam toda a minha água. A mesma coisa, eu estou aqui, a mesma coisa. Não estou determinando quem é o sujeito. Eu só estou falando da ação e dizendo que alguém, né, bebeu a minha água, só que eu não sei quem é. Ninguém entrou na sala. Eu estou falando de quem, gente?
Pro, não sei, pro. Eu não consigo nem encaixar ali os pronomes do caso reto, que pode ajudar quando é o oculto. Aqui eu não tenho nenhum. Então, observem, pessoal, que o sujeito é indeterminado justamente quando a gente não determina ao certo quem é. Não sabemos de quem nós estamos falando. Aprenderam direitinho, gente? Gravaram? A Pro quer que vocês aprendam, viu? Todo mundo sabendo direitinho aí diferenciar cada tipo de sujeito e identificar o sujeito e o predicado de uma frase. Ok? Porque se é para perguntar, eu quero que vocês me deem retorno, quero que vocês aprendam direitinho e falem, eu aprendi assim, assim, assim. A senhora explicou que era isso, isso e isso. E eu quero outros exemplos diferentes do que eu trouxe aqui. Beleza, gente? Então, vamos para o diário, para vocês mostrarem realmente se aprendeu mesmo. A Pro quer saber. Eu passei para vocês aqui, ó, a página 268 em classe, né? Então, a 269 é para casa. E também para incrementar e enfeitar com chave de ouro o nosso aprendizado bacana do assunto novo de português, uma tarefa no caderno. Ok? Entenderam direitinho, gente? Muito bem. Nós ficamos por aqui. Amanhã nós teremos aula novamente no mesmo horário de sempre. Viu? Qualquer dúvida, a Pro tá aqui. Se você ainda teve dúvida, mesmo explicando bastante esses assuntos de sujeito e predicado a manhã toda, você pode me perguntar, que eu estou aqui para lhe explicar novamente, ok? Um beijo. Até amanhã, meus amores. O grupo está aberto. Mandem a tarefa ainda hoje, viu? Todo mundo direitinho. Beijo.